Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar um pouco em como analisar uma ação. O que é uma ação? Uma ação é uma parte do patrimônio de uma empresa, como se a empresa fosse dividida, fosse um bolo, e tu comprasse uma fatia dela. Então, quando tu compra uma ação, tu está sendo dono de um pedacinho dessa empresa, certo? Mas como é que eu vou fazer uma análise de uma ação? Como é que eu posso analisar uma empresa dentro do mercado de capitais? Uma analogia que eu acho bem interessante, a gente pode pensar em comprar uma ação similar a comprar um carro usado. O que eu tenho que fazer para fazer um bom negócio, numa compra de um carro usado? Se resume basicamente em duas coisas: comprar um carro bom e comprar um carro barato. Para saber se o carro é bom, eu posso fazer um monte de coisa. Posso olhar o pneu, fazer um test drive, levar no mecânico, olhar a lataria, mas são tudo coisas para saber se o carro está bom. Agora, o carro está bom não é uma garantia que eu fiz um bom negócio. Se eu pegar um carro de 2010, um Gol 2010, e pagar 50 mil reais, mesmo que o carro seja bom, eu fiz um negócio ruim. Então, o que eu posso fazer para saber se o carro está barato? Eu posso comparar com a tabela FIPE, posso olhar no classificados, posso comparar com o zero e depreciar, comparar com outros carros, mas é tudo coisa para saber se o carro está barato. Se o carro for bom e for barato, eu fiz um bom negócio. A ação é a mesma coisa. Tem que comprar uma empresa boa e a ação estando barata. Isso pode parecer óbvio, só que muitas vezes a ação cai porque a empresa está ruim, o pessoal compra a ação porque achou que ela está barata e comprou um mico, que a gente fala. E outra coisa que acontece, às vezes a pessoa vê no jornal, vê numa revista que a empresa está muito boa, vai lá e compra a ação dessa empresa. Mas a ação ela estava cara, certo? Então a empresa tem que estar boa e a ação está barata, daí sim tu vai conseguir fazer um bom negócio. Para saber se a empresa está boa ou se a empresa está ruim, tem inúmeras formas. Tu pode ler as notícias, ler os relatórios da empresa, calcular os indicadores contábeis, pesquisar sobre o mercado, macroeconomia. São tudo coisas para saber se a empresa está ou não está boa. Hoje a gente vai falar mais coisas para saber se a ação está ou não está barata, certo? Alguns elementos. Então tem dois grandes grupos de análise, Um que eles chamam de análise técnica, que trabalha mais com gráficos, que tem um monte de curso na internet de análise técnica, análise gráfica, certo? A gente vai falar um pouquinho só para conhecer. E tem a análise fundamentalista, que ela olha mais os fundamentos da empresa. Essas correntes, às vezes, elas divergem umas das outras, mas elas são complementares. Assim, quando tu tens uma doença, por exemplo, tu pode só fazer uma oração e ir na igreja, tu pode ir no médico, ou tu pode fazer a oração e ir no médico. Não tem problema fazer as duas coisas. Então, eu considero elas complementares. A análise fundamentalista é bom para ver se a empresa está dentro dos seus fundamentos, dentro da sua lógica, e a análise técnica ela pega o time, ela pega o momento ideal de comprar e vender. É uma análise interessante. Então, a análise técnica ela tem diversas formas de atuar, mas os gráficos que se trabalha bastante são esses gráficos de candlestick. Tá? Então, são gráficos que trazem bastante informação. Então, o verde é quando a ação subiu, o vermelho é quando a ação caiu. Tá? Às vezes são outras cores, mas esse é o padrão. Daí tem o valor máximo, o valor mínimo, tanto da alta quanto da baixa. E aqui inverte, Quando subiu, o fechamento é em cima, e quando caiu, o fechamento é embaixo. Então, com o gráfico de candlestick, tu tem um monte de informação num gráficozinho só. Então é um gráfico interessante. Dá para se trabalhar outras formas de gráfico, e analisar essas tendências. Por exemplo, uma análise bastante tradicional que eles falam que é o ombro, cabeça, ombro. Aqui não é um gráfico de candlestick, é um gráfico de linha. E a empresa, quando está subindo e apresenta esse padrão ombro, cabeça, ombro, tem uma tendência de ela começar a cair. É um sinal de reversão. Assim, quando a ação está caindo e dá um ombro, cabeça, ombro invertido, ao contrário, é um sinal de reversão, ela vai começar a subir. O que é isso? É mágica, prever o futuro? Não, isso é estatística, É tendência. Ele está observando a tendência e fazendo uma projeção. Dá certo? Às vezes dá, às vezes não dá. Só que essa questão do ombro, cabeça, ombro, para quem não tem experiência, depois que aconteceu é fácil identificar. Mas no momento que está acontecendo, às vezes tu começa a ver um monte de ombro, cabeça, ombro onde não existe. Tá? Então a análise que é interessante conhecer
mas às vezes não é tão fácil de utilizar na prática. Aqui a gente está utilizando as médias móveis, né? Então tem o gráfico de candlestick. Aqui a gente tem em vermelho uma média de 10 períodos e em preto uma média de 50 períodos. Tem duas formas que dá para trabalhar com as médias. Uma que é quando a média de curto prazo está em cima, que é a tendência de alta. Quando a média de curto prazo, de um prazo um pouco menor, está embaixo, é tendência de baixa. Certo? Isso aqui tu nunca vai comprar num ponto ótimo, né? Sempre vai ter um delay, mas é uma forma de analisar. Uma outra forma de analisar, né, junto com outros gráficos, é quando se distancia muito da média, é como se fosse um elástico que estivesse estendendo. Então, tomar cuidado porque ela tem uma tendência a regressar à média, isso tanto para cima quanto para baixo, certo? É uma outra forma de analisar as médias móveis. É uma análise bem tranquila para quem está iniciando, que é bem fácil de observar a ruptura e o distanciamento das linhas, certo? Um modelo bem interessante de análise, bem simples, é trabalhar com pivô de alta e pivô de baixa. É um modelo que eu acho bem interessante e eu trabalho bastante. Então, como a ação ela não sobe e não cai linearmente, ela funciona como ondas que sobe e desce, né? Quando é que eu vou identificar um pivô de alta, que é o nosso exemplo aqui? Eu vou ter dois fundos, sendo que o segundo fundo sempre é superior ao primeiro fundo. Eu vou ter um topo, e quando eu romper esse topo aqui, significa que o segundo topo vai ser superior ao primeiro. Então aqui seria um sinal de compra. Isso demonstra uma tendência de alta. O pivô de baixa é bem parecido, só que é o contrário. Eu tenho o primeiro topo e o segundo topo, sendo que o segundo topo é obrigatoriamente mais baixo que o primeiro. Daí eu tenho o primeiro fundo. Quando ele rompe esse primeiro fundo, significa que o segundo fundo vai ser mais baixo, então está confirmado essa tendência de baixa, né? Aqui seria que realizar a ação, certo? É uma forma de se trabalhar a análise gráfica. Quem tiver interesse em aprofundar, tem aqui só uma amostra da análise gráfica, tem um monte de ferramentas, um monte de gráficos, um monte de figuras, tá? Tem bastante material aí na internet, gratuito e pago, para todos os gostos. Agora falando um pouco de alguns indicadores fundamentalistas, né? Porque a análise fundamentalista ela é bem ampla, tu pode analisar desde as questões macroeconômicas até alguns indicadores das empresas, certo? Então aqui a gente vai ter dois grupos de indicadores que eu separei. O que é um erro muito clássico quando a pessoa vai analisar uma ação e não tem experiência? Ela olha o valor nominal da ação, né? Uma ação está 12 e outra está 20. E em cima desse valor nominal ela acha que está caro ou está barato. Isso é um erro bem grosseiro, tá? É como eu dizer assim, pagar R$100 por uma maçã está barato porque uma bicicleta é R$1.000. Não faz sentido nenhum. Uma coisa é uma maçã, outra coisa é bicicleta, certo? Então o valor nominal da ação não quer dizer muita coisa. Por quê? Tanto que se a ação ficar muito cara, a empresa pode fazer um desdobramento e dividir em um monte. Se a ação ficar muito barata, abaixo de R$1, a empresa faz um agrupamento, né, e junta um monte de ação e cria uma outra. Então, eu não posso olhar esse valor de forma nominal. Eu tenho que olhar o valor da ação contextualizando com outras informações, certo? Aqui a gente vai ver algumas coisas que dá para ser contextualizado. Então, a gente tem um grupo de indicadores que vão ajudar a fazer essa contextualização. Então, um indicador é o valor patrimonial da minha ação, né? Seria o valor contábil, eles chamam o valor de livro, né? O book, que é pegar o PL da empresa e dividir pelo número de ações, certo? Aqui são indicadores que depois vão ajudar a gente a calcular indicadores mais complexos. O lucro líquido por ação, mesma coisa, pego o lucro líquido e divido pelo número de ações. E para uma análise de dividendos, dividendo por ação, eu pego o valor pago de dividendos e divido pelo número de ações. Esses indicadores são indicadores que vão nos ajudar para os próximos indicadores, que são os que a gente vai trabalhar mais. Então, primeiro que a gente chama Price to Book, né, que seria o preço em relação ao valor de livro, o valor contábil, que nada mais é do que pegar o valor de mercado e dividir por aquele valor patrimonial que a gente analisou. Por exemplo, se o valor de mercado dela é 20 e o valor patrimonial é 10, ela está sendo negociada a 2 vezes o seu valor patrimonial. Como é que eu vou analisar esse indicador?
Quanto mais alto, significa que está mais cara a ação. Então o mercado está valorizando mais essa ação, mas eu estou pagando mais caro em relação ao quê? Em relação ao seu patrimônio. Nesse indicador eu estou contextualizando o valor da ação em relação ao patrimônio da empresa. O segundo indicador, esse aqui é um indicador importante de desempenho, P/L, que eu pego o valor de mercado e divido pelo lucro líquido por ação, certo? Então, também a análise dele é quanto menor, melhor. Então, se eu tenho uma empresa que esse indicador deu 30 e outra empresa que esse indicador deu 20, significa que a empresa que o indicador deu 20, ela está mais barata a ação, comparando com o lucro de cada empresa, do que a que estava 30, certo? O último indicador, o dividend yield, é pegar o valor de mercado e dividir pelos dividendos por ação. É claro que a análise de dividendos já é uma análise mais específica. Pode ser uma empresa excelente, que está crescendo muito e que opta por pagar menos dividendos, reter mais o lucro e expandir seus negócios, certo? Ou uma empresa que já está mais madura, não tem muita possibilidade de expansão e opta por pagar mais dividendos. É uma questão que tem que tomar cuidado para ver se esse dividendo é sustentável, né? Se ela está com um payout muito alto, se ela está pagando muitos dividendos e acaba se descapitalizando, certo? Com esses 3 indicadores de análise fundamentalistas, nós damos hoje a nossa missão por cumprida. Com isso a gente conclui nossos trabalhos. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.